Mateus capítulo 4. Todos encontraram? Estou lendo aqui na Nova Versão Internacional, tá bom? Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: se você é o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, e com as mãos deles o segurarão, para que você não tropece em pedra alguma. Jesus lhe respondeu: também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o teu Deus. Depois o diabo o levou a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor, e lhe disse: tudo isso te darei, se você prostrar e me adorar. Jesus lhe respondeu: retira-te, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo o deixou, e anjos vieram e o serviram. Amém. Pai, nós adoramos o teu nome, Senhor. Agradecemos a ti pelo privilégio de estarmos nesta casa, de irmãos e irmãs que amam a ti, que encontraram a vida em ti, que desejam viver para ti dia a dia, mas somos sabedores, ó Pai, de que a caminhada tem percalços, e por vezes, ó Pai, nós seremos ou tentaremos ser atrapalhados pelo opositor de nossas almas, mas sei muito bem, Senhor, que a tua graça sempre estará com o teu povo e os dará vitória. No entanto, recorremos à tua palavra para que ela nos ilumine, nos oriente e nos ensine a trilhar esse caminho com sabedoria, com graça, com compreensão, de maneira que dela a gente possa extrair a tua vontade, ó Senhor Deus, e orientação correta para a nossa caminhada. Abençoa o teu povo que nesta noite chega até esta casa. Que, Senhor Deus, o teu Espírito esteja trabalhando no coração de cada um de nós. E que, Senhor Deus, a iluminação do teu Espírito nos faça compreender. Nos faça, Senhor Deus, com que a gente adentre o teu espaço santo, ó Pai. E a gente possa ali se desnudar e permitir que o Senhor trabalhe em nossa vida, permitir que o Senhor seja conosco, nos dê orientação, imprima no nosso coração a tua vontade e nos fortaleça para vivermos esses dias difíceis, obtendo a vitória que tu prometeu a cada um de nós. Abençoa assim o teu povo, eu te peço em nome de Jesus. Amém. Já perceberam que eu gosto desse texto, né? Não é a primeira vez que eu venho até ele e mergulho nesse conteúdo. A meu ver, é um conteúdo que fala da vida diária. Ela tem a vida, ele tem a vida muito perto, e daí ele se torna importante para mim, acredito que também deve se tornar para você. Quando eu preguei a primeira vez nesse texto, o Senhor, a sua graça, nos fez compreender algumas coisas que eu achei bem... Resolveu não, Diego? Bom, eu vou pregar sobre tentação. Essas coisas acontecem assim mesmo, talvez seja a primeira de hoje. Amém. Vamos lá. E algumas coisas
encheram assim o nosso coração e a gente trabalhou com os irmãos, trabalhou com a igreja do Senhor. Ao lê-lo novamente senti estimulado a perceber outras questões envolvidas no texto. Daí tentei buscar o texto antigo, o sermão antigo, eu não encontrei, então tive que fazer tudo de novo, foi melhor ainda, porque aproveitei quase nada lá do outro, né? Mas aí a gente encontrou aqui alguns caminhos de compreensão que eu queria compartilhar com você, tá bom? Aí queria que você me seguisse aqui devagarzinho, para que a gente não transmita essa mensagem de maneira equivocada, e em alguns momentos eu vou precisar muito da sua atenção. Todos nós conhecemos essa história. Jesus, na iminência de começar o seu ministério, é primeiro batizado, e após o batismo ele é conduzido para um lugar deserto. Nesse lugar deserto ele é tentado. Aí configura esse texto muito conhecido de nós, da tentação de Jesus Cristo. Acontece que esse texto, né, está falando da tentação do Filho de Deus, Jesus Cristo, mas não há nenhuma dúvida que a nossa realidade de vida, ela encontra expressão nesse texto, nesse momento em que Mateus está relatando aqui a tentação de Jesus Cristo. Aí eu queria, portanto, considerar algumas coisas. Vocês sabem que eu gosto de mexer com a periferia do texto, né? Com aquelas coisas que não estão exatamente ali, que a gente percebe de imediato, mas algumas coisas que estão ao redor, no entorno, que nos ajudam a compreender melhor aquilo que o autor sagrado está tentando nos dizer. De maneira que a primeira coisa que eu prestei atenção foi nos personagens. E lógico, você também já deve ter feito isso. Mas perceba, o texto diz e nos apresenta de cara o primeiro personagem. Vocês sabem quem é? Não, eu diria que ele é o segundo personagem. Mas tudo começa dizendo: o Espírito conduziu Jesus até o deserto. Portanto, aqui nós temos o primeiro personagem, o Espírito que conduz Jesus. Temos o segundo personagem, que é Jesus, o homem Jesus. É bom que se enfatize bem isso. Não é Jesus aqui o Cristo, mas o homem Jesus. E depois a gente tem o tentador. Então vocês percebam que a gente tem a condução do Espírito, a fragilidade do homem apresentada em Jesus Cristo, e a gente tem o oportunismo do tentador, que na fragilidade que Jesus está vivendo naquele momento, se apresenta a ele e faz propostas indecorosas para o Filho de Deus. Agora é interessante perceber que esses três personagens estão juntos, são tão... as naturezas são diferentes, né? Mas a gente tem eles ali juntinho, nesse processo que nós chamamos de tentação. Parece-me algumas vezes que quando a gente diz que é tentado, está só nós e o diabo, né? Parece que não. O Espírito estava presente aqui, neste momento, foi o condutor de Jesus Cristo. Né? A gente tem, portanto, ali Jesus representando toda a fragilidade humana, por isso ele é tentado. Se não fosse assim, não haveria tentação. Daí ele representa muito bem a mim e a você. E exatamente a tentação acontece quando mesmo que nós sejamos na vida conduzidos pelo Espírito, a nossa fragilidade humana em algum momento, ela se apresenta, e nessa fragilidade humana apresentada, acontece exatamente a tentação, porque o tentador é oportunista. E ele nos busca, e ele nos ataca, e ele nos afronta, e ele nos tenta exatamente na oportunidade da fragilidade. Daí, esses elementos estão presentes em todo o processo que a gente vive neste mundo e chamamos de tentação. É bom perceber também que ela se dá no deserto, lugar de solidão. Nós nunca estamos tão sós quando nós estamos sendo tentados. Sem dúvida alguma, é o lugar da maior solidão. Há poucas testemunhas. E também é interessante perceber que todos esses personagens, seja o Espírito, seja Jesus, ou o homem, né? Seja o tentador, né? Eles gostam de lugares solitários, pelo menos em algum momento na vida. Sabe por quê? Porque o Espírito
normalmente buscou alguns homens em lugares solitários para falar, ou conduziu alguns homens a estados de solidão para falar. Pense num Elias lá na caverna, sozinho e supostamente abandonado, segundo ele, está só, está na solidão, mas o texto dá a entender que aquilo ali foi um momento que Deus levou até ele. Se você pensar, por exemplo, quando Deus fala com Moisés, lá no deserto, na sarça ardente, é lugar de solidão. Pense na vida do João Batista e pense na tentação de Jesus. E em todos esses lugares é evidente que há uma condução de Deus para esses momentos. Parece-nos que quando Deus, o Espírito, propõe vivências profundas na nossa vida, Ele gosta de nos levar a esses lugares de solidão, a esses lugares de reflexão, a esses lugares solitários. Mas não só, o Espírito gosta desses momentos de solidão para aprofundar algo na nossa vida. Nós, o homem, também gosta desses momentos de solidão, principalmente quando ele tem que tomar decisões, fazer escolhas, viver momentos decisivos e importantes para a sua vida. Nós sempre temos aquela tendência de, tenho que parar, pensar, eu tenho que me isolar, eu tenho que estar só, eu preciso, de distanciamento, eu preciso estar só para fazer as ponderações que eu preciso, para tomar decisões, fazer as minhas escolhas, ou decidir qualquer coisa importante na vida. Mas o adversário também gosta de lugares solitários. A evidência está aqui. É no deserto, no lugar da solidão, onde Jesus está só, no lugar árido, que ele se apresenta para Jesus. E acontece o que nós chamamos de tentação. Ora, primeiras lições que a gente pode ter com relação a esse texto da tentação. Ora, a gente tem algumas motivações que nos ajudariam a vencer. Primeiro é a intercessão e a inspiração de Jesus Cristo. Conforme Hebreus 2,18, diz que, tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando foi tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. De maneira que o Cristo não é só inspiração, mas também como é intercessor dos crentes, intercessor dos salvos, intercessor dos santos nos momentos em que ele é tentado. Não à toa ele nos ensinou na oração do Pai Nosso, para nos livrar da tentação. Eu diria que nos livrar da tentação não é bem nos livrar de que a gente passe a tentação. Parece que a melhor ideia é nos livrar na tentação. Porque ela vai se tornar companhia de todos nós, desde o dia em que você se converteu. A segunda motivação é a presença do Espírito, porque o texto nos dá a entender que o Espírito não deixou Jesus desamparado. Ele estava lá, e essa é uma coisa interessante para a gente pensar. Daí a exortação de Paulo lá em Gálatas, tanto no capítulo 5, tanto no verso 6 como no 17, que nos convida a estar em espírito, a viver em espírito, a andar em espírito. Porque a gente tem que, na nossa vida, lidar com uma coisa que não tem para onde a gente fugir, que é a milícia da carne contra o espírito. Essa batalha que acontece aqui na nossa mente e que está nos empurrando para um lado ou para outro. E daí o autor, Paulo, no caso, expressa assim com muita intensidade, convicção e firmeza: andem no Espírito, primem pela vivência no Espírito, primem pela presença do Espírito, não se permitam que sejam conduzidos pela carne, porque esta oposição, ela é ferrenha, e ela está exatamente nesse estado que nós chamamos de tentação, e é lá que nós somos testados, provados, onde os nossos conflitos encherão a nossa mente e nós vamos correr muitos riscos. No entanto, a presença do Espírito é garantia de que nós podemos vencer,
de que nós podemos superar, de que nós podemos superar todo tipo de tentação que nos venham. Terceiro elemento que nos ajuda a vencer a tentação é a própria palavra, ou afinidade com a palavra. E aí a gente viu o tempo todo Jesus se defendendo das artimanhas do diabo, utilizando a palavra. Transforma a pedra em pães. Qual é a resposta de Jesus? Nem só de pão vive o homem. O que é isso? Texto bíblico. É a palavra de Deus, que Jesus está utilizando aqui como ferramenta de defesa. Daí, meu querido e minha querida, o Espírito nunca nos abandona, porque Ele está em nós. O fato de Ele estar em nós não diz que eu estou isento da tentação, não nos garante que nunca seremos tentados. Mas o fato de ser tentado não diz que o Espírito não está em nós. Diz apenas que somos tentados por conta da nossa natureza humana, que é contra nós. Daí uma coisa não está tirando a outra. Mesmo com o Espírito seremos tentados, mesmo na tentação o Espírito estará conosco. Isso se dá por conta dessa fragilidade humana que a gente falou, que no caso aqui é expressa no próprio Jesus. E que a gente deve estar atento, porque o tentador é oportunista. Ele não vai lhe tentar em todo tempo, em qualquer hora, ou de qualquer maneira. Ele prepara terreno, ele prepara campo. O texto diz que Jesus foi levado ao deserto. Foi assim que diz? Foi assim que diz? E diz que lá no deserto ele jejuou. Quantos dias? Então ele passou 40 dias, o diabo nem encostou nele. E esperou o momento certo. Está farto, está sadio, está forte, está bem, está nutrido, está empolgado com o ministério, acabou de ser batizado lá no Jordão, as palavras de João ainda estão ecoando na cabeça dele, ao meu filho amado. Não era momento propício, mas o diabo espera. Aí aos 40 dias, a fragilidade humana começa a se apresentar. Teve fome. O corpo pedindo, estômago roncando, o corpo fragilizado, a mente a toda, preciso comer alguma coisa. E aí, exatamente nesta hora da fragilidade humana, porquanto ele é oportunista, chega-se o tentador e diz: resolve teu problema. Está tão fácil, pedra aqui tem no deserto, transforma elas em pães. Mesmo assim, devemos nos inspirar em Jesus, devemos contar com a intercessão dele, devemos contar com a presença do Espírito, ter consciência da presença do Espírito, estar em dias com a palavra para lidar com a tentação, porque mesmo na nossa fragilidade, esses elementos sempre cooperarão conosco, comigo, com você, para todo o santo de Deus, a superar e a vencer as suas tentações, que não são poucas. Elas vêm em forma de provações, elas vêm em forma de tentações para nos derrubar, elas estarão tentando a nossa vida toda, mas, no entanto, nós sempre teremos garantias de que Deus estará conosco, nos auxiliando nesses momentos. Amém? Mas aí eu queria para um segundo momento, e esse parece-me assim, bem, assim, cheio de riscos. A resposta foi suficiente para o diabo. Ele não cedeu à tentação de transformar pedras em pães. Usou a palavra de Deus e afastou, do diabo a má intenção de levar Jesus a fazer aquilo que não deveria fazer. Aí eu penso agora no lugar onde Jesus está sendo tentado. A gente pensou nos personagens.
o Espírito, Jesus, o diabo. Agora pense no lugar que ele estava sendo, nos lugares em que ele é levado após o deserto, pelo menos, eu não sei de que maneira, se foi assim um traslado, se foi na mente, mas o texto é claro que diz que o diabo leva até a cidade santa. Depois diz que o coloca no lugar mais alto do templo. E ali está o filho de... Olha, gente, que coisa interessante. Cidade santa, templo sagrado, filho de Deus. A gente fica pensando, uma cidade santa, um templo sagrado e o filho de Deus. A gente pensa que isso é invólucro para a tentação, não é? Tudo é santo, tudo é sagrado e o filho é de Deus. Qual o sentido de tentação aqui? Mas isso deve nos deixar exatamente atentos. Parece que esse é o quê da questão. A vida cristã, com todos os seus dogmas, ritos, liturgia, ela não nos involucrou contra a tentação. O nosso amor a Deus não nos involucrou contra a tentação. O apego e o amor à palavra a Deus não diz que nós ficamos blindados para a tentação. A cidade é santa, o templo é sagrado, o filho é de Deus. E a despeito de tudo isso, o diabo tenta. Eu diria que o diabo não respeita essa coisa do sagrado. O fato de eu estar aqui agora pregando, de você estar aí ouvindo, de estar nesse espaço maravilhoso, não significa que não há acesso nem possibilidade. Não nos protege. Aliás, quais são os grandes escândalos da religião e da fé? Não são dos pecados que são cometidos nos espaços sagrados? Diga aí os inúmeros escândalos dos pastores nas igrejas com as suas ovelhas, ou do João de Deus no mundo espírita, ou o padre lá que eu esqueci o nome dele, no mundo católico. A religião não nos deixou blindado contra a tentação, porque essas coisas não são em si suficiente para dizer ao diabo, se afaste, não venha até aqui. Ela está aí, solta. Poderia chamar de a tentação nossa de cada dia. E ela está aí para provar e fortalecer os santos. Ela está para provar e fortalecer os santos. Não é isso que Tiago diz lá em 12:13, capítulo 1? Feliz é o homem que persevera na hora da provação, porque depois de aprovado, ele receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. E quando alguém for tentado, jamais diga, estou sendo tentado por Deus. Deus não pode ser tentado, e Deus não tenta ninguém, de maneira que a própria tentação é esse momento, instalo da vida, que está provando os santos de Deus para serem fortalecidos na sua caminhada, e ninguém que é tentado diga assim, eu sou menor, eu sou mais impuro, eu sou alguém que Deus não está com os olhos sobre mim. Está sim, meu querido, está sim. O fato de você ser tentado já diz isso. Eu disse uma vez, acho que fui mal compreendido, que só os santos são tentados, né? Porque quem não vive a proposta de santidade faz tudo que quer, não está nem aí, a consciência não fala sobre isso. Estão só fazendo alguma coisa, mas os santos não. Os santos têm um termômetro da santidade todo tempo dizendo para nós, aí não, até aí não, cuidado, essa coisa toda. E a isso nós chamamos tentação. Tentação é aquilo que a gente quer, mas não deve. É aquilo que a gente pode, mas não quer. Passado esses elementos, a tentação ganha uma dimensão aqui que eu considero das mais trágicas, das mais perigosas. E eu, logicamente, voltei a pregar esse texto por conta dessa reflexão, disso que saltou aos meus olhos. Eu não sei como intitular esse momento, talvez eu chame de as dimensões da tentação. A tentação, acho que de uma maneira geral, ela transita sobre 3 temas da vida humana. Pelo menos
olhando para esse texto, sem considerar outras realidades, outros textos, outras reflexões. Pensando nesse texto, a tentação vai transitar sobre, pelo menos, 3 temas da vida humana. Sobre sobreviver. Sobre sobreviver. Tive fome. Ou, diz o texto, teve fome. Isso fala sobre sobrevivência. Transita sobre o tema do ser. Se tu és o Filho de Deus. Se tu és o Filho de Deus. E transita sobre o ter. Tudo eu te darei. Sobreviver, ser, ter. Dimensões que a tentação, né, circula, caminha, buscando brechas na nossa vida para nos fazer pecar. E daí, o que a gente pode pensar rapidamente sobre isso? Ora, é que a tentação não está limitada à vida moral, como normalmente a gente pensa, não é isso? Quando fala em tentação, você pensa logo na vida moral. Mas parece que a tentação não está ligada só a isso. Quando Jesus tem fome, e é sugerido pelo diabo a ele a multiplicação, o que há de extraordinário aqui? Não tem nenhuma questão de moralidade em jogo. Não tem. A questão aqui é sobrevivência, e daí me leva a pensar o seguinte sobre isso: como a nossa vida enquanto santos e santas de Deus é conduzida no que diz respeito à nossa vida, à nossa sobrevivência, no que diz respeito àquelas coisas que a gente faz no nosso dia a dia, que tem a ver com o nosso cotidiano, que tem a ver com a nossa luta, com o nosso trabalho, com as nossas aquisições, com aquilo que eu faço no dia a dia, com os meus relacionamentos profissionais, com a minha vida de patrão, a minha vida de empregado. Portanto, tentação nesse limite, né, nesse espaço, nesse campo, né, da vida comum, nesses campos da vida diária, da sobrevivência, porque por vezes a gente pode ter e correr alguns riscos, né? Essa preocupação é uma preocupação que é antiga. Salomão, por exemplo, ele já disse uma coisa que nos alerta para isso lá, em Provérbios 30, verso 8 e 9, quando ele diz assim: mantém longe de mim a falsidade e a mentira, ok? Não me dê nem pobreza nem riqueza, me dê apenas o necessário, senão, eu tendo demais, eu posso te negar. Senão, eu tendo demais, eu poderia te negar. E, tendo de menos, eu poderia vir a roubar. E assim desonrar o teu nome. Está falando sobre sobrevivência. Está falando sobre a vida, sobre o dia a dia. Está falando sobre essas coisas que a gente lida todo dia e a gente acha que isso não está interferindo em nada na nossa vida. Essas tentaçõezinhas, aquilo que a gente chama de pecadinhos, aquilo que envolve o nosso interesse, aquilo que envolve as nossas buscas, né, de melhorias, essas coisas que estão no nosso dia a dia e às vezes a gente não se dá conta. Ora, sobreviver é uma área de tentação diária, onde todos os dias a gente lida com ele. Como tudo isso é regido na nossa vida? Pelos princípios de Deus ou simplesmente pelas nossas necessidades? Sobre o ser, talvez a gente não precisa gastar muito tempo aqui, porque essa está naquela área da vida onde a gente busca afirmação, reconhecimento, a gente busca satisfação, onde a gente quer ser respeitado, honrado, essas coisas. Sobre o ter, aí envolve tudo, né? Sobre o ter, envolve tudo. Aqui é a trama ética das nossas conquistas e aquisições da vida.
é sobre nossas metas, nossos propósitos, é sobre os nossos sucessos ou insucessos. Como que a tentação pode estar trabalhando nessas áreas, a gente pode estar cuidando para que ela não alcance a vida da gente, a gente se guarde para Deus. Agora, tem uma coisa que essa sim me parece ser a mais perigosa. Quando ele manda transformar pedras em pães, e Jesus não faz, de boa, né? Tranquilo, não houve nenhum problema. Quando ele o leva ao ponto mais alto do templo e diz para ele: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, até aqui tranquilo. Mas em seguida ele diz assim: há pouco, eu ia dizer aqui, faz de conta que eu sou o diabo, fiquei tão mas faz de conta que eu sou o diabo, e vocês são Jesus. Gostaram, né, de ser Jesus? Tá bom, eu fico no papel de mal, tudo bem. O diabo disse para Jesus, Jesus diz, né, estou com fome. O diabo transforma a pedra em pão, sacia a tua fome. Aí Jesus disse, não, mas não só de pão vive o homem, vive de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aí o diabo, muito bem, levou ao pináculo do templo e disse, se tu é o Filho de Deus, lança daqui abaixo, porque a palavra que você acabou de utilizar diz assim, Deus dará ordem aos seus anjos a teu respeito, para que você não tropece em nenhuma pedra. Você pensou o que está acontecendo aqui? Gente, isso é um eclipse, é um eclipse escriturístico. O diabo está usando a palavra de Deus, e por um instante, eclipsa-se essa ideia. A palavra de Deus é ao mesmo tempo a palavra do diabo. Ele pega o texto bíblico e agora ele verbaliza. Lança-te, está escrito, Deus dará ordens a teu respeito para te guardar, para que você não tropece em nenhuma pedra. E eu penso que nessas horas, tudo deve ter escurecido. Eu falei eclipse porque essa ideia, se pensar no solar, o sol está lá escondido, e algo escureceu tudo aqui. É quando a palavra de Deus é colocada aqui numa outra dimensão, usada pelo próprio diabo, verbalizada por ele, para que Jesus ceda à tentação. E aí me vem uma coisa na cabeça, me faz pensar uma coisa. E eu acho que esse é um dos grandes perigos e uma das maiores tentações na vida da igreja. E eu estou pensando aqui na igreja universal. Na igreja universal, não a universal, na igreja universal, entenderam, né? Há um momento em que a revelação precisa ser maior do que o texto. A revelação precisa ser maior do que o texto. Porque o diabo está usando o texto para dizer, faz a minha vontade. Logos divino
a razão divina, a voz divina, ela precisa ser maior do que o registro. E muito provavelmente é nesses momentos que a igreja precisa de mais graça, sabedoria para entender isso, porque foi essa falta de habilidade ou de discernimento, de perceber essas coisas, que a igreja cometeu as maiores atrocidades já neste mundo. Porque nessa ideia de estar escrito, cometemos muita coisa. Porque com muita facilidade o diabo pode dizer está escrito, e eu já vi gente utilizar o texto e dizer está escrito, e acabar com a vida das pessoas. Vou lembrar de novo, pela terceira vez, na terceira pregação seguida, a mulher lá pega em adultério e levada para Jesus, e o que é que os seus acusadores dizem acerca dela para Jesus, ou dizem e falam para Jesus? Esta foi pega em adultério. E o que é que diz a lei de Moisés? Para eles, palavra de Deus. E o que é que diz a palavra de Deus? Que seja apedrejada publicamente. E agora, Jesus obedece aquilo que nenhum ser racional, nenhum judeu com razão mínima, naquele tempo diria, não, tem que obedecer, porque é a palavra de Deus. É a Escritura. Deus mandou. Está escrito. Mas Jesus, graciosamente, maravilhosamente, conhecendo e já tendo sido vítima dessas artimanhas do diabo, pode com muita graça e sabedoria sair dessa confusão e exatamente nos apontar esse tipo de direção que, por vezes, o diabo utiliza para poder justificar todos os nossos males, os nossos erros, os nossos pecados. Ele certamente apela para aquilo que é maior do que isso, que é certamente a graça de Deus, o amor soberano de Deus, a mensagem de Deus, e nesse sentido eu sempre insisto que a mensagem é maior do que o texto. O texto, ele busca trazer a mensagem, a palavra de Deus, para encher o nosso coração e nos apontar. A gente tem que ter essa consciência, né, dos momentos da vida, do que Deus está conduzindo. Porque em nome de Deus, os judeus já tinham feito muitas atrocidades, cometido muitos pecados, e todos eles estavam lá, bem, né, satisfeitos, se sentindo santo, somos um povo santo. E Jesus diz, como que se vocês mataram os profetas, como diz aqui no Ceará, matou profeta adoidado aí, mas todos eles estavam com a consciência muito tranquila, porque diziam, está escrito, está escrito. Tenho dito isso porque, por vezes, me causa um certo temor em a gente utilizar os textos bíblicos para justificar não só o nosso pecado, como também práticas que ferem, né, a natureza da vida, ferem a natureza de Deus, ferem a natureza do amor maravilhoso de Deus. Não se justifica muitas das coisas que a gente faz em nome do está escrito. Porquanto a palavra de Deus ela é muito mais ampla. A palavra de Deus é aqui o que está escrito, né? Mas é para além disso, quando ela pode ser utilizada e é estranho dizer isso, né? É utilizada para se fazer a vontade do diabo. Porque é isso que ele está fazendo com Jesus. Você entendeu isso? Pula Jesus. Está escrito. Aos seus anjos, Deus dará ordem para que nada te aconteça. Se Jesus o fizera, estando diante de uma verdade divina, só que usada sob
o interesse do mal, o interesse do diabo, o interesse do tentador. Irmãos, acho que essa é uma tentação que está, por vezes, transitando no nosso meio, está transitando no mundo evangélico, está transitando nas mensagens que a gente ouve por aí. Tenho muita dificuldade de ouvir certas mensagens que, por vezes, estão focando, dizendo e matando, e dizendo um monte de asneira, e dizendo que está escrito, porque eu vi lá na Bíblia e é assim. Enquanto não é assim, não é assim. Deus nos deu o texto, mas nos deu também a capacidade, a presença do Espírito, a iluminação do Espírito, a sensibilidade de Deus, o amor de Deus regendo a nossa vida, a inteligência, a sabedoria, a graça, para compreender quando os textos estão comunicando a verdade divina, ou quando, às vezes, as pessoas, por interesses escusos à vontade de Deus, quando é utilizado por pessoas indevidas ou por religiosidade quase fanática em cumprir textos em detrimento da vida, em detrimento da vontade soberana de Deus e do amor maravilhoso de Deus. Então, nós somos chamados para lidar com isso. Eu e você precisamos, enquanto servos de Deus, santos de Deus, desenvolver essa habilidade de perceber, não é só chegar e dizer, está escrito, porque às vezes o que está escrito está sendo usado por um agente indevido. Por uma boca impostora, cujo fim último não é satisfazer a Deus, mas é trazer algum benefício para si, como no caso aqui do diabo, que era fazer Jesus fazer a sua vontade. Ficou difícil entender, não foi? Vocês fizeram uma cara assim, está todo mundo agora em dúvida, o que é que eu faço? Não faça nada, leia a Bíblia, creia nela como palavra de Deus. Quando for utilizar, você procura o propósito, a intenção e a razão de utilizá-la, para que essa palavra, ela seja curadora, ela seja a palavra de Deus, e não seja uma ferramenta que nós utilizamos para cometer alguns males, para disfarçar alguns interesses, para defender algumas, que eu chamo, algumas verdades, algumas supostas verdades, quando não são aquelas verdades que Deus, de fato, está transmitindo, comunicando a cada um de nós. E isso requer caminhada, sabedoria, mas o Senhor, tenho certeza que o Senhor é contigo e pode te auxiliar nisso. Para a gente encerrar, o texto termina como? Ele mostra a Jesus Cristo todos os reinos do mundo, a glória deles, e diz, eu vou dar a você tudo isso, se você, prostrado, me adorará. Olha, engraçado, tentação e adoração não estão juntos. Tentação e adoração, elas estão na mesma balança. Aliás, o que justifica toda a tentação aqui de Jesus aqui é a adoração. Só que a adoração não a Ele, mas aquele que o tentava. Mas é bacana perceber essa aproximação, né? Tentação, adoração, não são coisas distintas. Na verdade, a grande tentativa do diabo é levar-nos a isso, é desfocar a nossa adoração do Deus único e verdadeiro, para adorar a Ele e todas as suas propostas de vida. Te dou tudo, se você me adorar. De maneira que essa coisa do ter, que envolve toda a nossa vida, tem a ver também com adoração.
de que as tentações na vida também passam por isso, de que a minha adoração, ela acontece aqui, sem dúvida alguma, né, de maneira bela, poética e bonita, mas também ela acontece lá, no dia a dia, na quintura, né? Ela acontece, sabe, na luta, ela acontece nesses espaços aí fora, ela está nos acompanhando em tudo na vida, e a minha compreensão é que a nossa adoração a Deus, ela esteja alastrada em todos esses lugares, em todos esses espaços, em todos esses campos, porque afinal de contas, o que o diabo quer fazer, se você pensa aqui no mundo e a sua glória, e o que ele está dizendo tudo aqui, e tudo isso tem uma sinalização de um interesse diabólico de nos tirar o coração de Deus e aplicar o coração a essas coisas. Não à toa que a Bíblia vai dizer em vários momentos que o amor ao dinheiro é idolatria, tem a ver com a adoração. Daí a gente tem que estar sempre muito ligado com isso. Não é o dinheiro, viu, gente? É o amor ao dinheiro. Porque tem gente que não tem nada de dinheiro, mas mesmo assim o adora. Tentação e adoração não são temas longe, eles são próximos. Eles são próximos. Daí eu e você somos chamados a adorar a Deus. E isso implica em que seremos expostos diariamente a todo tipo de tentação. Porquanto tudo que nós fizermos nesta vida, conforme diz a Bíblia, tem que ser para o louvor do Senhor. Ora, e se a gente faz isso, com certeza, a nossa adoração pública, aqui, o nosso louvor, a nossa poesia, a nossa música, aí ela ganha, assim, mais força ainda, e a gente vem com mais intensidade ainda. Eu vou até dar uma agulhada agora em vocês, em nós, né? Em nós, que isso também deve nos fazer pensar. Eu trabalho tanto a semana toda, fico cansado, e domingo eu venho, e na hora de dar o meu louvor, que é uma das expressões da nossa adoração a Deus, a gente fica ali, quase morto, né? Isso é tentação, viu? Desculpa te dizer, você está sendo tentado. Porque envolve toda a nossa vida, todo o nosso ser, a alegria, a disposição, o coração alegre, o coração aberto, sabe, o coração contente, o coração agradecido, aqui nesse momento extraordinário, mas também aí fora, nas nossas lutas, nas nossas dificuldades, no nosso dia a dia, nas nossas agonias, nos nossos relacionamentos, nas nossas opiniões. Sei que tentação não é um tema agradável, não poderia ser um tema agradável. Mas o que é bacana de tudo isso é que o texto termina dizendo assim: o diabo o deixou, oh glória, e diz que os anjos chegaram, oh glória, né? E diz mais ainda, e o serviram, ou seja, cuidaram dele. Deus tem cuidado da gente, Deus cuida do seu povo. Ao final de contas, apesar de todas essas provações da vida, não se renda, o Senhor vai cuidar da gente, o Senhor vai chegar até a gente precisa resistir, porque se fizermos o contrário, o peso continuará, mas se nós formos resistentes, e nós vivemos num tempo muito, mas muito tentador, gente, é um tempo muito sedutor, que está nos rodeando o tempo todo, de todas as maneiras, né? Eu estou, sei lá, assim, muito preocupado, porque por onde a gente olha, todas as projeções, perspectivas, assim, de vida, a gente vê, sabe, malícias, tentando engodar a vida dos cristãos, em todas as áreas. A gente está rodeado, a gente precisa estar antenado a isso. E aí eu me escandalizo por vezes, que eu vejo certas pessoas
com certos títulos, em certos espaços, em certos momentos, que se espera aquela palavra e vem umas coisas que eu digo, Deus não destona de tudo o que a gente diz que é de Deus. E como pode os indivíduos fazerem coisas assim e acharem ainda engraçado ou bonito, ou até santo? Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. E porque essa é a ideia do diabo, é confundir a mente. As graças ao Senhor, que Ele prometeu. Porque foi por conta dessa tentação dele que o autor de Hebreus disse o que a gente acabou de dizer há pouco, né? Porque Ele mesmo, naquilo que foi tentado, Ele pode socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Jesus foi tentado, venceu. E venceu não só por Ele, venceu também por nós, tá bom? Venceu por mim, venceu por você. E Ele é aquele que vai não só nos inspirar, mas como também vai interceder e vai nos ajudar a vencer todas as nossas provações e tentações da vida. A palavra de ordem só é uma: resista. Resista. Não ceda. Não ceda. Busque sempre a orientação de Deus. Busque orientação na sua palavra, e quando a palavra for usada, certifique-se de que ela está saindo da boca de Deus, para que você, como Jesus, né, seja vitorioso nessas tentações e provações, que a vida não vai nos poupar de tê-las, e assim a gente possa sair dessas experiências muito mais amadurecidos. Amém? Amém? Deus abençoe a todos.